Hoje nós vamos falar sobre o navegador de modelos de negócios. A gente vai fazer um resumão de um livro aqui explicando 55 modelos de negócio inovadores. Né? Nem todos assim, são tão inovadores, mas assim, dependendo do setor que você atua, talvez o modelo mais comum seja um. E se você adotar um modelo de negócio diferente do que a maioria adota, você já está sendo inovador. Né? A inovação, ela tem muito disso, né? Só é fazer diferente do que a maioria faz. Esse é um ponto importantíssimo. E esse livro que a gente vai ver hoje, né, um resumão, ele mostra, então, várias formas diferentes, várias coisas diferentes que a gente pode fazer no nosso negócio. Um modelo que a gente utiliza e pode mudar pensar em modelos que a gente nem imaginou que existiam e incluir ele no nosso negócio. Então, isso tudo é muito interessante. Né? Então, hoje a gente vai começar falando sobre o navegador de modelos de negócios. O navegador de modelos de negócios, ele é do livro, né, do mesmo nome, que é esse aqui. É um livro publicado pela Alta Books, né? É um livro bem interessante, de fato, né? A gente está trazendo aqui realmente porque ele tem muita ideia interessante para trazer para a gente. O primeiro modelo de negócio que a gente vai estudar aqui é o ADD-ON. É o primeiro modelo que o livro traz. Um ponto que eu tenho para falar do livro, assim, eu não sei por que escolheram essa ordem. Eu não sei por que escolheram essa ordem de modelos de negócio. Tá? Se fosse eu organizando, eu escolheria uma ordem diferente, mas a gente está seguindo, então, a ordem que o livro traz. O primeiro modelo é o modelo ADD-ON, e é o modelo, então, da cobrança adicional por extras. O que é isso? Você pode ter um produto básico e complementar ele. Trazer coisas a mais para adicionar a sua oferta. Né? Então, um carro, você compra ali um modelo básico, você pode colocar adicionais, né? Vidro elétrico, trava elétrica, ar-condicionado, rádio, alarme. Então, aí vai. Você pode ir começando a cobrar por produtos extras, por adicionais que você coloca no seu produto. Até mesmo no açaí você pode fazer isso, né? Tem lugar que cobra pelo adicional lá no açaí, no sorvete. Então, é mais ou menos a ideia desse modelo. Como eu falei, é um resumão, a gente vai falar aqui de forma bem rápida de cada um deles, tá? Segundo modelo é o modelo de afiliação. O subtítulo que o livro traz é Seu Sucesso é Meu Sucesso. Então, é um modelo em que as organizações, elas se afiliam. Então, eu tenho minha empresa e eu crio afiliados, empresas que vão se afiliar a mim. Eles trazem, por exemplo, o exemplo do Google. Então, o Google tem vários afiliados que pagam para fazer anúncios dentro dela. Então, assim, tem várias empresas dentro do Google sendo afiliadas por conta desse serviço, né? Então, a afiliação é isso, é meio que uma simbiose, né, das organizações. A gente vai ver que existem vários modelos até que de certa forma, unem várias empresas, né? Mas o modelo da afiliação é esse. As organizações, eu junto afiliados, de fato, né? Você vai lá, paga, vira um sócio, vamos dizer assim, um associado da organização, e quando uma ganha, as outras também ganham junto. Modelo Aikido, esse é bem interessante, esse modelo é bem, realmente, assim, bem a pegada da inovação, né? Por quê? Porque o Aikido, ele busca converter os pontos fortes dos concorrentes em pontos fracos. Imagina isso, né? Isso é uma inovação assim, no nível bem forte, né? Do quê? O que os concorrentes sempre fazem, que eles falam assim, nossa, ó, a gente é bom por causa disso, vai que dou bem e fala assim, não, isso é ruim, né? Isso é ruim, o que eu faço é muito melhor, né? É diferente do que todo mundo vem fazendo e isso é bem melhor. O Aikido é o único que eu trouxe um exemplo aqui no slide, porque às vezes é difícil de entender e, assim, eu conheço um exemplo muito, muito bom, né? Esse aqui é um post da Perestroika, né? Quando
eu segui eles lá, né? Quando eu comecei a seguir eles. E eles colocaram isso, né? O primeiro post que eu vi deles é esse: a perestroika não passaria no teste do MEC. A perestroika não é uma faculdade, mas ela oferece vários cursos, né? Então ela está ela tá no sistema de ensino, né? Não no ensino formal. E enquanto a maioria das faculdades, dos cursos, eles exaltam de terem nota 5 no MEC e tudo mais, a perestroika vem e fala assim: não, a gente nem passaria no MEC, para você ter ideia. Por quê? Né? Daí depois você começa a pensar um pouco, né? Por quê? Porque o MEC é padronizado, né? Cobra coisas desatualizadas e tudo mais. A perestroika vem e fala assim: ó, aqui a gente dá curso inovador. O MEC não avalia isso que a gente ensina e tal, e a gente provavelmente não passaria no teste. Então, assim, é um baita Aikido aqui que eles fizeram, né? O Aikido não é só no marketing, né? Você tem que realmente, o modelo de negócio todo tem que ser inovador e tem que derrubar o ponto forte do inimigo, né? Mas é por aí. O quarto modelo é o leilão. O leilão é bem simples, né? Então é um modelo que tem muito a ver com precificação, né? Então o preço ele é dado por meio de leilão. É bem interessante, né? Eu conheço alguns sites, isso já está começando a ficar mais comum, né? Participar de leilão para comprar algum item. Geralmente isso é feito principalmente para produto usado, né? Então, geralmente a pessoa coloca lá um preço mínimo, joga num leilão, geralmente também num nicho específico, né? Senão as pessoas não vão disputar, mas num nicho específico que as pessoas têm interesse por aquele produto. Nem precisa ser um produto de luxo, né? Mas só das pessoas terem interesse no produto, geralmente usado, né? Porque o novo ele já tem um preço. Então, as pessoas podem lá leiloar e tudo mais, né? Então, eles podem disputar o preço até achar assim, pô, num usado usaria isso. Tal livro não fala que é só para usado, mas o que eu conheço mais, assim, o que eu vejo mais é para isso, né? Mas pode servir para tudo. Quinto modelo, permuta. Permuta é um modelo, basicamente, um modelo de escambo, né? Então, eu troco um produto com outro. Eu dou uma coisa e a outra empresa, a outra pessoa me dá outra. A permuta nem sempre, ela não envolve valores financeiros, ela pode até ser, por exemplo, assim, o Google nos dá o Google Drive, né, de graça. Tem outros modelos junto, tá? Mas ele dá o Google Drive de graça e a gente coloca arquivo. Meu, se o Google quiser pegar os nossos arquivos e fazer o que eles bem entenderem, eu não sei exatamente política, né? Talvez a política, os termos de uso barrem isso. Mas se o Google quiser, né, se não existir essa barreira, ele pode pegar os nossos arquivos e fazer o que quiser com eles, né? Ou pegar assim, opa, né? Tá todo mundo escaneando o livro, jogando no Google Drive, né? Apesar de escanear não ser correto, né? Mas é o que muitos fazem, né? Então, vão lá, escaneiam os livros, jogam no Google Drive. Se o Google quiser, ó, tem um acervo enorme, né, de livros, e sem contar outras coisas, né? Então, ela tá dando uma coisa para a gente, que é o armazenamento, de certa forma a gente também está dando alguma coisa para eles em troca. Também nas redes sociais acontece a mesma coisa, né? Eles dão uma rede social de graça para a gente dá dado de graça para eles, né? Existe uma permuta acontecendo aí que a gente não percebe. Modelo caixa eletrônico. Nossa, esse aqui, ultimamente, eu tenho visto demais, né? Fazendo dinheiro com capital de giro negativo. Vocês já perceberam, a gente está em 2021, vocês já perceberam o número de serviços financeiros diferentes que estão sendo oferecidos? Eu não assisto muita TV, mas quando eu vou na casa dos meus pais e está passando algum programa, gente, é só serviço financeiro sendo oferecido, né? Ah, é cartão pré-pago de um lado, um banco novo de outro, e crédito, né? Então, assim, serviço financeiro basicamente lida com caixa eletrônico, né? Ok, eu recebo dinheiro antes, né? Eu recebo o financeiro antes de dar o serviço, o produto e tudo mais. Então, eu tenho dinheiro disponível, né? Meu giro de caixa, minha necessidade de giro de caixa é negativo, porque eu já tenho o giro de caixa, não de capital de giro, né? Negativo, porque eu já tenho dinheiro
sobrando, vamos dizer assim. E daí, esse modelo também não é só para serviço financeiro exatamente. A gente viu, então, lá no livro dos 10 tipos de inovação que um restaurante usa isso, né? A pessoa reserva o lugar, paga pelo lugar antes, né? Então, ela já consegue capital de giro nesse sentido, né? Ônibus faz isso, né? Aqui em Londrina a gente paga o cartão de transporte, a gente coloca o dinheiro antes de usar. Mesma coisa acontece com um cartão pré-pago, com celular pré-pago, né? Celular pré-pago, a gente paga antes de usar o serviço. Então, tudo que é pré-pago, de certa forma, tem um pouco de caixa eletrônico envolvido, né? Esse modelo. 7º modelo, cross-selling. Cross-selling, né? Matando 2 coelhos com uma só cajadada. Então, assim, de vez de você vender só um produto, você faz aquela venda casada, né? Basicamente, é isso. Eu estou vendendo um produto e depois vendo outros complementares. Posso vender um computador, junto vender um mouse, vender um teclado, um HD externo, e aí vai, né? Então, eu vou vendendo coisas complementares àquele produto principal. Eu esqueci de falar, né? O ADD-ON, né? Então, nosso primeiro modelo aqui visto, ele, de certa forma, é um upselling, né? Então, eu coloco extras também, são bem parecidos, né? Na verdade, o cross-selling eu até colocaria junto no ADD-ON, né? Mas o ADD-ON pode ser. Mas eu colocar extras, nem sempre totalmente relacionados, né? Mas o ADD-ON pode também ser um upselling, né? Então, eu vendo coisas nível a mais, né? Então, assim, de vez de eu comprar só um carro comum, um carro básico, eu compro um carro completo, né? No cross-selling, eu vou vendendo coisas relacionadas. Tá? São bem parecidos no fim das contas. 8, crowdfunding. Crowdfunding, hoje, né, muito falado do financiamento coletivo, né? Financiamento coletivo é essa coisa que as pessoas se juntam para financiar algo, né? Antes, o financiamento mais conhecido era o Catarse, né? Hoje em dia, não sei com quem, conversando, né? A pessoa falou crowdfunding seria tipo vaquinha, né? É tipo vaquinha também, né? É toda essa mesma ideia, né? Então, várias pessoas vão e investem num produto, né? Ou pode ser só a fim de ajudar, ou pode ser realmente as pessoas investindo no produto antes de ter ele. Eu já participei de alguns financiamentos coletivos, né? Então, assim, a pessoa joga a ideia do que ela quer produzir. No caso, eu gosto de jogo de tabuleiro, né? Então, a pessoa vai e monta lá, eu vou criar esse jogo de tabuleiro aqui, mostra toda a ideia e tudo, assim, né? Geralmente protótipo já bem feito. Ele só fala assim, eu preciso de dinheiro para produzir isso em escala. As pessoas compram o jogo antes dele ser produzido. Daí, batendo a meta lá de quanto precisava para produzir o jogo, a pessoa começa a produzir, né? Então, o crowdfunding, ele funciona assim. Crowd, de multidão, e funding, de investimento mesmo, né? Dessa coisa de fundos, né? 9, crowdsourcing, né? Crowd, multidão, sourcing, de uma fonte, né? De pesquisa, né? Tem um pouco a ver com isso, né? Então, terceirizando para multidão. Então, aqui a gente usa o que a multidão produz, né, para a organização. Então, esse aqui é um modelo muito utilizado em redes sociais, YouTube e tudo mais, né? Então, assim, Facebook mesmo não produz, até produz, né? Mas, assim, não produz conteúdos para as pessoas, né? São as próprias pessoas que alimentam, que jogam conteúdo lá e os outros vão vendo. YouTube é a mesma coisa, né? Então, as pessoas produzem vídeos e outras pessoas assistem, né? Então, a multidão produzindo vídeo e uma outra multidão assistindo, né? Então, funciona mais ou menos assim. 10. Fidelização de clientes. Incentivos para fidelidade de longa duração. Isso aqui, então, é um modelo bem simples, né? Na verdade, esse é um modelo que, assim, é uma ideia que muitos têm, né? Opa, o que eu vou criar para fidelizar meu cliente, para fazer com que ele continue na organização. Hoje em dia está muito comum aquele cartão fidelidade, né? Então, a pessoa, quanto consumir um tanto
na loja, no estabelecimento, ela ganha um carimbo, alguma coisa assim, e se completar o cartão, ela recebe algum brinde, algum prêmio. Então, é uma forma, né, de fidelizar clientes. Estou dando só um exemplo aqui, né, um resumão, a ideia é passar rápido nos modelos, mas essa é a ideia, criar, pensar em ideias para fidelizar o cliente na organização. 11. Digitalização. Hoje em dia, no nosso mundo atual, isso aqui é tão comum já que, né, ainda mais agora, pós-pandemia, né, a digitalização está ficando forte, né? Então, muita coisa que antes era só presencial, que era só físico, hoje em dia está sendo digitalizado, né? Os livros, né, agora são e-books, a gente tem livro físico, mas e-book está ganhando força. Cursos, né, que antes eram só presenciais, agora também são digitais, né, são virtuais. Então, a digitalização está vindo forte e a gente não precisa nem explicar muito sobre isso, né? 12. Vendas diretas, pulando o intermediário. Ou seja, né, de vez de se criar uma cadeia de distribuição muito longa, a empresa ela corta os intermediários para vender de uma forma mais rápida. Esse é um modelo de inovação bem legal para pequenos comércios, né? Então, um comércio pequeno talvez não consiga ter força, né, de criar uma cadeia longa. Geralmente ele é a última parte da cadeia, né? Então ele talvez sofra, por quê? Porque como ele é a última parte da cadeia, ele tem que vender o produto a um preço às vezes mais alto que o normal. E se ele conseguir, né, cortar alguns intermediários e chegar mais perto do fabricante. Isso acontece muito, né, no meio que eu vivo, assim, muito com os produtores rurais, né? Então, os produtores orgânicos, eles têm uma dificuldade enorme de vender, né? E daí, se você vende, né, consegue um acesso com o produtor orgânico e faz essa venda direta, né, você tira alguns intermediários e consegue vender um produto orgânico a um preço muito mais acessível do que você comprar no mercado, por exemplo, né? E-commerce, negócio online para transparência e economia, né? E-commerce, na verdade, hoje em dia não é muito inovador, né? Na verdade, como eu até falei, né, no livro, é legal a gente ver os modelos de negócio para ver assim, o que a gente faz, assim, que modelos a gente pode adotar e quais outros que talvez todo mundo já tenha adotado, esteja adotando e que possa mudar, né? Tem lugares, talvez, que o e-commerce, tem setores ainda da economia que talvez o e-commerce não seja tão forte e entrar nele é legal. Outros, hoje em dia, o e-commerce já começa a ficar saturado, né? Apesar que, assim, saturado exatamente não, né? A gente tem visto que tem uma potencialidade grande, né? Mesmo com muita gente participando, ainda tem muito espaço, né? Mas é isso aí, é um modelo, é interessante, é um modelo realmente, assim, viável. Muitos estão entrando atualmente, mas mesmo assim ainda existe espaço para muitos, né? Mas é interessante ver, opa, e se todo mundo está adotando e-commerce? E se eu for no caminho contrário também? É uma ideia interessante se pensar, né? 14. Vendendo experiências, produtos que apelam às emoções. Então, nas aulas de marketing, vocês já devem ter ouvido falar muito disso, né? Marqueteiro gosta de falar disso, né? Experiência que conta mais hoje em dia, né? Então, é isso, é trazer emoção, trazer uma experiência a mais, né? Não é só vender o produto, mas vender toda a experiência completa, né? Pô, o que ele está sentindo quando ele vai na loja? O produto é só para resolver o problema? É toda uma experiência, né? Não vou ficar explicando muito agora, né? Mas para quem já é mais ligado na área do marketing, coisas assim, já ouviu falar mais sobre isso, né? E esse é o ponto principal, né? Apelar à emoção de fato, né? Tentar trazer emoção para o cliente, para a oferta, para o produto e tudo mais. 15. Preço único. Tudo que você pode comer, né? Isso aí é bem interessante, porque quando fala preço único, você pensa mesmo assim, opa, né? Você come à vontade por R$ 15, come à vontade por 20, sei lá. Então, consumo ilimitado é um preço fixo, né? Você coloca um preço e quando você consumir, tá valendo.
Isso também vale, de certa forma, para a internet, né? Existe lá, a gente entrega a velocidade tal. Mas se você baixar 1 mega, que seja, né? Ou se baixar 1 mega é pouco, né? 1 giga. Ou se baixar 100 gigas, você paga o mesmo tanto, né? Então, nessa parte, atualmente, no Brasil, a gente paga o mesmo tanto, independente se a gente baixa 1 giga ou 100 gigas, né? A não ser no celular, né? No celular daí já é diferente. Propriedade fracionada, modelo 16 do livro. O timeshare e uso eficiente, né? Timeshare é compartilhamento de tempo, né? E uso eficiente. Então, assim, timeshare quer dizer assim, que eu posso compartilhar o tempo. Eu fiquei pensando no carro alugado, né? Então, o carro alugado está lá e cada um aluga para usar ele um tempo, né? Uma parte do tempo só. Mesma coisa uma casa alugada na praia. Você não tem a propriedade toda da casa alugada, né? Você tem uma fraçãozinha por um determinado tempo sobre isso. A propriedade fracionada também pode ser não só em relação a tempo, mas o tamanho mesmo. Se você está numa república, você está com uma propriedade fracionada, né? É uma casa ali que se aluga e não é exatamente a propriedade, né? Mas as pessoas estão dividindo, fracionando uma propriedade limitada, vamos dizer assim, né? Por tempo limitado, daquele espaço. Né? Então, a propriedade fracionada, ela tem essa ideia, né? Eu não preciso vender tudo. O Airbnb, de certa forma, trabalha assim, né? As pessoas têm lá sua casa, às vezes tem um quarto vago, ela pode alugar um quarto, né? Uma fração da propriedade dela e, com isso, fazer dinheiro, né? Isso é bem interessante. Franquia a gente conhece bem, né? Então, todos por um e um por todos. A franquia, para você trabalhar com franquia, você tem que ser bom já no que você faz, né? Dominar os processos, né? A franquia, de certa forma, tem muito a ver com processo, né? Dominar bem os processos, fornecedores, logística, marketing. Você tem que dominar bem e daí com isso você pode vender esse seu conhecimento, né? Seu conhecimento para outras pessoas que queiram adotar o mesmo modelo de negócio que você. E você ganha dinheiro, então, por outras pessoas estarem usando a mesma marca e tendo essa, de certa forma, assessoria e consultoria de processos e tudo mais que a empresa precisa para trabalhar. O franqueado, a parte boa, né? Tem parte boa e tem parte ruim. A parte boa é que, assim, às vezes ele pode até não manjar muito bem como ter um negócio. A franqueadora, geralmente, ela vai, né? O ideal é esse, né? Ela vai dar toda essa assessoria para fazer com que o negócio gire, né? Modelo 18, modelo freemium. Modelo freemium é muito falado ultimamente, né? Eu já expliquei isso na aula, se não me engano, porque ele é bem interessante, muitos têm adotado, né? Então, escolhendo entre versões básicas gratuitas, né, free, e versões premium pagas. Então, esse é um modelo muito comum, né? YouTube já virou isso, né? Então, antes o YouTube era só de graça, agora tem o YouTube Premium, né? É Premium. Então, se você quiser pagar para não ter anúncio, você paga para ser Premium. Né? Um jogo, né? Jogos geralmente tem isso, né? Tem a versão básica, e se você quer ser um jogador, né? Se quiser ter uma conta Premium, também você tem, e geralmente vai ter vantagens. Então, é assim com quase todo o resto, né? Spotify, mesma ideia, né? Se não quiser ter propaganda, você paga um Premium para isso. O Premium não precisa ser só assim para, eu não quero ter propaganda, né? Pode ser realmente só para ter benefício a mais, né? Então, tem jogos, por exemplo, né? O Clash Royale, eu gosto de falar, né? O Clash Royale, você não paga um Premium para não ter anúncio, mas porque você vai ter vários benefícios a mais por ter essa conta especial, né? Modelo 19 do push para o pull, né? Então, do empurrar para o puxar. Então, clientes criam um turbilhão de valor. Modelo empurrar normal, né? Então, as pessoas produzem e depois tentam vender. Modelo pull, eu recebo a encomenda primeiro para depois produzir, né? Então, assim, muitas pessoas que trabalham com encomenda, funciona assim, né? Então, a pessoa, por exemplo, ela faz marmita, mas de vez de ela produzir 50 marmitas por dia e depois tentar vender, não, ela tenta criar uma lista e falar assim, gente, quem quer marmita para amanhã? Daí as pessoas vão lá, falam
né? Elas falam quem quer, deixa algumas opções, né, para ver, quero marmita disso, marmita daquilo, e depois eu produzo com base no que foi puxado, né? Então, o que as pessoas pediram, eu vou lá e entrego para elas. É assim que funciona, né? É basicamente o modelo Kanban do toyotismo, né? Modelo 20, disponibilidade garantida. Então, modelo de disponibilidade garantida mostra essa ideia de ter sempre um produto disponível e as pessoas pagarem por ele. De certa forma, um aluguel funciona assim, né? Mas nem sempre. Disponibilidade garantida também pode ser dita, né? Geralmente, na área de sustentabilidade e tudo mais, a gente fala, por exemplo, da ideia do produto como serviço. Então, assim, eu achei bem legal que quando eu estava analisando a prefeitura, né, naquele trabalho que eu faço, a prefeitura, ela foi fazer uma licitação de serviço de impressão. Daí a gente foi estudar o que é esse serviço de impressão. Então, assim, a prefeitura de Londrina, de vez de comprar impressora, ela paga pelo serviço de impressão. Então, se uma impressora quebrar, o contrato da prefeitura com o fornecedor é de que ela tem disponibilidade garantida de impressão e cópia. Então, quebrou a impressora, a empresa ela tem que repor, trocar na hora, ou se for fazer uma manutenção, tem que ser uma manutenção na hora para não parar o serviço. Mesma coisa de máquinas, ferramentas, né? Então, assim, uma indústria, né? Ela tem lá, ela precisa das máquinas para funcionar. Imagina se uma quebra lá e daí tem que ficar 5, 10 dias para consertar. Não, né? Você paga pela disponibilidade garantida do seu serviço. Se quebrar, a empresa repõe na hora. Isso é legal porque podia servir para qualquer coisa, né? Uma empresa podia, por exemplo, oferecer, de vez de só a TV a cabo, oferecer toda a ideia de, né, o serviço completo de assistir TV. Então, você tem disponibilidade garantida da sua TV e dos canais pagos que você está pagando. Se isso aqui teve que quebrar, o provedor poderia fazer isso, né? Ele troca, ele deixa sempre disponível a TV para você e com isso ele tem um serviço a mais, né? Ele consegue ter esse valor agregado a mais. O valor agregado a mais ficou redundante, né? Modelo 21, receita oculta, buscando fontes alternativas. Esse é bem comum também na internet, né? Geralmente a receita oculta mais comum é o que? Anúncio, né? Então, você compra algo de graça, mas tá lá, né? Você jogou um pouquinho, você viu um pouquinho de um blog, ou, né? Ou de um Instagram, assim, a pessoa não recebe dinheiro por você. Você não paga para ver o Instagram da pessoa, mas ela está recebendo dinheiro para fazer propaganda de algum produto. Então, a receita está oculta nesse sentido, né? A gente não paga, mas tem alguém pagando, né? Existe alguma receita ali vindo a mais. Um patrocínio, né? A gente pode até pagar, mas a receita pode não vir totalmente dos clientes, né? Mas pode vir de propaganda ou de outras coisas, de um patrocínio que não deixa de ser uma propaganda, né? Mas pensar sempre em fontes alternativas para a minha receita. Legal? Vamos lá. 22. Marca ingrediente. Uma marca dentro da outra. Marca ingrediente é bem interessante, né? Então, assim, isso no marketing é interessante também, porque, assim, eu posso talvez não ter uma marca forte, mas eu consigo ter uma marca ingrediente que fortalece a minha. Vamos pensar assim, na área do ensino, que é onde eu trabalho. Às vezes, assim, a escola, a faculdade, o lugar que se trabalha, geralmente escola, no exemplo que eu vou dar, né? Ela não tem uma marca forte, mas talvez a apostila que ela use tenha. Então, por exemplo, a Anglo, né, é uma marca forte, né, de ensino. E ela tem as apostilas dela. Ela vende a apostila Anglo para outras escolas e tudo mais. Então, se uma escola tem, né, ela coloca lá, né, a gente usa o método de ensino Anglo. Né? Então, a escola não é tão forte, mas a marca ingrediente ali é. Mesma coisa dos computadores, né? Que o computador é o exemplo mais simples, né? Então, o computador
ele tem a marca própria, mas tem lá a Intel, né? Intel é sempre o grande exemplo de marca ingrediente. A gente tem um processador Intel Inside, né? Dentro da máquina. Isso vale para qualquer outra coisa, né? Então, a gente, por exemplo, para lanche, né? A gente usa carne Angus, né? Então, opa, não sei qual, nunca ouvi falar da tua marca, mas, pô, carne Angus é boa. Então, você vai usando, né? Falando de ingredientes, não precisa ser só ingrediente de receita, mas realmente isso, né? Componentes de outras marcas que têm algo forte e pode agregar valor para a nossa própria marca. 23. Integrador. Envolvimento ao longo de toda a linha de produção. Isso aqui é basicamente aquela integração vertical, né, que se falava, né? Antigamente as empresas eram muito, né, elas usavam muito o modelo integrador, que é o que ela dominava toda a cadeia de produção. Então, a empresa, né, o exemplo que sempre dá assim, a empresa ela produz desde a borracha, né, ela tem lá seringueiras lá que ela tira borracha, né, para fazer o pneu do carro até a venda do carro, né? Ela tem tudo integrado, ela domina toda a cadeia de produção. Qual que é a ideia? Qual que é a vantagem do integrador? É que você tem realmente esse domínio todo. Eu que já trabalhei com outros modelos, né, que a gente vai ver, mas que a gente não tem domínio total de toda a cadeia, tem a parte boa, sim, né? Se cada um da cadeia fizer bem feito, né? Tá trabalhando seu core business e faz bem feito, beleza, o produto sai bem. Agora, se as outras partes da cadeia não trabalham tão bem, daí você sofre, né? Porque você não tem domínio da outra parte da cadeia e a outra parte não está fazendo a parte dela como devia, então isso dificulta. O integrador é legal porque, assim, às vezes você está com algo muito inovador e você não tem parceiros na cadeia de valor que vão conseguir produzir alinhados, né, com a ideia que está sendo trazida. Então, o integrador pode ser interessante nisso, né, para criar coisas novas que realmente a gente não tenha parceiros capacitados para fazer essa inovação. 24, Layer Player, né? Acabei de falar do Core Business, né? O Layer Player é basicamente isso, é um cara, é uma organização, uma empresa que focou no seu Core Business. Então, né, ela tira proveito do conhecimento especializado, ela se especializa em algo e daí ela faz parte da cadeia de produção, né, de uma empresa, geralmente de um orquestrador. A gente vai ver mais para frente o modelo orquestrador. Então, o Layer Player é isso, ele geralmente é especialista e ele serve ali para várias outras empresas, né? Alguns exemplos por exemplo, máquinas de cartão, né? A máquina de cartão. Então, a empresa ela não consegue, né, produzir tudo, por exemplo, até fazer uma máquina de cartão, desenvolver crédito, ela até consegue, mas é meio difícil, né? Então, as empresas preferem geralmente lá pagar 5% para a máquina de cartão, para ela fazer toda essa operação de crédito e oferecer a própria maquininha e receber por crédito, débito e tudo mais. Para receber, né? Ela também paga adiantado o comerciante e ela que fica esperando. Então, tem tudo isso. Então, assim, ela tem uma parte específica e ela entra lá como layer player, né? Um jogador ali, né, que dá cobertura, né? Enquanto os outros fazem a parte principal, o layer player dá cobertura aqui e ajuda nessas partes secundárias. 25. Alavancagem de dados do cliente. Isso aqui é o famoso Big Data, né? Então, hoje em dia, Big Data está muito famoso, né? É um termo que ficou famoso, né? Que é, então, basicamente, trabalhar com os dados do cliente, né? As redes sociais fazem isso direto. Então, você está usando a rede social, ela está coletando dados seus assim, direto, né? Ela está vendo tudo que você faz. Hoje em dia, a gente fala assim, até o que a gente fala, basicamente, eles captam e oferecem para você o produto do que você está precisando, né? Então, é um modelo que vai trabalhar com isso, que pega os dados do cliente e faz uso do que você conhece, né? Faz uso do que a empresa tem, do conhecimento que ela tem, para trabalhar em cima disso. Né? Então, a gente não precisa falar muito, Big Data a gente já conhece, né? E tudo mais, não precisa aprofundar tanto, ainda mais aqui no nosso resumão. 26. Licenciamento.
comercializando propriedade intelectual. Esse é um modelo que não é comum para todas as empresas, é mais para aquelas que fazem pesquisa e desenvolvimento mesmo, né? P&D. Então, assim, ela pesquisou, desenvolveu uma propriedade intelectual, uma patente de algo. Algumas empresas que elas fazem, ou elas ficam com a patente ou elas vendem. O licenciamento é assim, ó, eu te alugo, é basicamente isso, né? Eu te alugo a minha patente por um tempo e depois eu pego ela de volta. Então, por um tempo você pode usar minha marca, meus descobrimentos, mas depois volta, né? Então, funciona basicamente assim, né? A empresa, ela, por um tempinho lá, ela pode usar. E daí, depois, se ela quiser pagar, né, para renovar a licença, né, para renovar essa propriedade intelectual, ela faz isso. Isso também é comum na área de software, né? Porque o software também é uma propriedade intelectual. Então, hoje em dia o Windows, o Office, né, ele não vende mais, você não compra mais o Word ou Excel, né? Você tem um licenciamento dele, né? Então, por um ano você pode usar o Word, o Excel, mas depois, se você não pagar, você perde o direito de usar essa propriedade intelectual, esse software desenvolvido, né? Então, o licenciamento também funciona nesses casos. Modelo 27, lock-in. Então, forçando a lealdade com custos altos de substituição. Então, é uma forma de você prender os clientes à sua marca. O lock-in não precisa ser só custo financeiro, tá? Mas custo, assim, nossa, mas vai ser tão trabalhoso mudar de marca que é melhor manter com a que tá, né? Não só trabalhoso, mas assim, vamos supor, você vai fidelizando o cliente, vai falando assim, por exemplo, ó, vamos supor, tá? A cada mês que você fica com a nossa marca, a gente dá um desconto, tá? Então, você fica um mês e ganha 1%. E aí vai. Você vai dando 1% de desconto a cada mês que aquela pessoa fica com a marca. Pô, né? Depois de um tempo eu falo, mas eu já tô tanto tempo, eu consegui tanto desconto aqui, por que eu vou sair, né? Então, na verdade, não é nem um custo, né? Na verdade, é mais assim, pô, eu vou perder o que eu ganhei. Então, o modelo lock-in funciona mais ou menos assim. O que eu posso fazer? O que eu posso oferecer para o meu cliente que ele não vai querer sair? Putz, mas eu estou recebendo tanto benefício de estar aqui que não faz sentido eu sair. Tá? É um modelo interessante e tem sido cada vez mais utilizado, né? Geralmente, ele é utilizado junto com uma esteira de produtos, né? Você oferece um produto, oferece outro e tal. Daí assim, pô, você já está tão acostumado, você já está tão dentro daquela esteira que não faz sentido eu sair daqui e usar outro produto, né? Aqui já tem tudo muito bem feito, né? Muito bem esquematizado e aqui está ótimo, né? Modelo 28, a famosa cauda longa, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, a cauda longa é um termo bem comum, né? Hoje em dia já se popularizou bastante. Então, assim, de vez das empresas focarem nos clientes, né, que naquela fatia, né? O mercado de massa, basicamente é isso, né? De vez de focar no mercado de massa, os clientes, né? O público-alvo A tem tal perfil, o público-alvo B tem outro. Não, de vez disso, você começa a oferecer vários produtos pequenos, né? Basicamente, assim, você vende um produto em cada lugar, né? De vez de você ter, basicamente, um exemplo, assim, né? De vez de você vender um livro best-seller, que vai vender 100 mil cópias, você vende, basicamente, sim, 200 mil livros diferentes, né? Então, você vai trabalhando com produtos pequenos. Isso acontece, né? A Amazon consegue fazer isso, porque, assim, certo? Hoje em dia ela nem precisa buscar fornecedor, né? O fornecedor vem, né? A pessoa cria um e-book, fala, vou vender na Amazon, né? Mais fácil, já está lá. Então, assim, é muita gente produzindo coisa e jogando lá. E daí é muita gente, daí do outro lado é muita gente indo lá e comprando, né? Então, ela ganha com base na cauda longa, né? Ela oferece muitos produtos porque as próprias pessoas vão lá e oferecem, e várias pessoas, né? Um e-book que seja vendido ali, ela ganha um pedacinho, né? Então é isso aí, é de grão em grão a galinha enche o papo. Geralmente, cauda longa, ele funciona ou se você é realmente assim uma ponte forte, né? Que consegue
consegue fazer com que várias pessoas vendam, né, esses produtos para outras, geralmente vai ser mais assim, né? Porque vai ser muito difícil você sozinho produzir muita coisa diferente. Mas também nada impede de você, tirando a questão da escala, né? Mas um artista basicamente faz isso, né? O artista, ele não produz em escala, e assim, a pessoa pede, né, para ele, faz uma encomenda de alguma arte, ele vai e faz para aquela pessoa. Né? De certa forma, não deixa de ser um pouco a cauda longa, mas é mais comum realmente quando você tem, você é uma ponte que faz, então, esse intermédio de pessoas, várias pessoas vendendo e várias pessoas comprando. 29, fazer mais do mesmo. Um modelo muito interessante também, né? Multiplicar competências fora do seu negócio básico. Então, assim, quando você está num negócio, você não manja só exatamente do seu próprio negócio, vamos dizer assim. Você aprende competências a mais além disso. E às vezes você pode ver assim, nossa, eu sou muito competente em tal coisa, por que eu não me especializo nisso? Né? Então, assim, vi recentemente youtubers, eu acho que tem vários já que estão fazendo isso, né? Assim, youtubers que agora oferecem curso de marketing digital. Então, assim, eu sou um youtuber que falo sobre entretenimento, eu sou um youtuber que falo sobre ciência, sei lá, inventa qualquer coisa, né? Mas ele não tá, né? Ele percebeu que ele desenvolveu uma competência em marketing, né? Não é sobre o assunto que ele fala no canal dele, mas, pô, eu manjo de fazer um marketing digital bem feito. Por que eu não vendo? Né? Por que eu não faço mais do mesmo? Eu já sei fazer de marketing digital, vou vender curso agora de marketing digital. A Croton fez isso, né? Então, a Croton agora ela virou a Cogna, né? Então, a Cogna tem vários produtos além da própria Croton. Então, assim, de vez eles venderem só os cursos deles, agora eles têm, por exemplo, um serviço de consultoria para ensinar outras faculdades, aqui no caso, né, na minha visão, taylorizar a educação, né? Vamos padronizar tudo, né? Para mim, que sou de inovação em marketing, é meio triste isso, né? Mas é mais ou menos essa a ideia, né? Então, a gente manjou aqui de como usar um método tal, agora a gente vai ensinar outros a usar esse mesmo método. Mais ou menos essa ideia, né? Fazer mais daquilo que a gente ficou bom. 30. Customização em massa. Individualismo pronto para usar. Aqui o individualismo, eu achei que a tradução eu não vi como que é no original, mas eu acho que individualidade ficaria melhor, né? Customização em massa tem a ver, então, com uma empresa que ela consegue criar várias opções, muitos opcionais diferentes. E daí você customiza o seu produto de acordo com o seu estilo, né? Mas ela é em massa porque, assim, tem várias opções, mas são opções, né? Então, são opções padronizadas, mas são várias, né? Tipo cauda longa, um pouco cauda longa, né? E daí cada um customiza do seu jeito. Então, você pode ter... Por exemplo, a Dell fazia isso, né? Parece que ela parou, mas, assim, ela tinha lá vários, assim, não vendia computador, tinha computador pronto, mas você podia escolher lá, eu quero tanto de RAM, tal processador, tal placa de vídeo. Então, você vai customizando e montando o seu computador. As peças, elas são padronizadas, mas existem customizações possíveis. Você vai e monta ele de acordo com o que você quer. Isso pode servir para várias outras coisas, né? Então, no que a gente viu lá no 10 tipos de inovação, né? A marca que ela tem várias opcionais para carro e daí você compra o carro e pode customizar ele. Eu quero, vamos supor assim, né? Aqui a gente está inventando um pouco. Eu quero trocar a cor do carro, quero colocar um LED, quero trocar a roda, né? Então, assim, eu vou lá e vou customizando o carro do jeito que eu quero, né? Então, a customização em massa funciona mais ou menos assim. Ainda é um padrão, mas existe um padrão com muito mais opções. Então, você vai trocando e cada um acaba tendo um diferente do outro, né?
Modelo 31, sem luxo. O sem luxo é bem interessante também, né? Seja o que for, desde que seja barato. Não é exatamente assim, né? Mas assim, você não precisa ficar querendo criar luxo demais. Você pode oferecer só o básico, né? Tentar. O que dá para cortar? O que dá para cortar, né? No livro Design Thinking, cadê? No livro Design Thinking, tem um exemplo lá que eles falam disso. Então, assim, os hospitais, eles tentam colocar luxo demais, assim, eles foram para uma comunidade que precisava de atendimento barato. E eles começaram a analisar o que era essencial para o serviço ali, né, que estava sendo oferecido. Então, assim, sem deixar com que a questão de saúde, higiene se perdesse, eles criaram um produto com muito menos luxo, mas que atendia à necessidade do mesmo jeito. Né? Então, essa é a ideia, né? Eu posso pensar assim, opa, o que dá para tirar aqui, deixar com menos luxo, mas que vai manter o... Né, que vai sanar a dor, de fato, a necessidade do meu cliente da mesma forma. Né? Sem luxo, é claro, sem aquela pompa toda, mas o problema do meu cliente vai ser solucionado do mesmo jeito. 32. Negócio aberto. Alavancando a criação de valor colaborativo. Então, a colaboração aqui é muito importante. Negócio aberto é quando uma empresa ela abre, né, o seu negócio para parceiros. Não é para todo mundo, mas para os parceiros. Aqui eu indico o livro Capitalismo Consciente, que fala principalmente do caso do Whole Foods Market. Né? O Whole Foods Market ele trabalha muito com negócio aberto. Então, ele tem transparência para os funcionários, né? Os funcionários não deixam de ser um stakeholder importante. Então, os funcionários têm uma transparência total dos dados da empresa e eles também têm um negócio aberto para os fornecedores, né? Para o fornecedor vir e sugerir, a gente imagina que podia haver uma margem menor, uma margem maior do produto, que podia ser feita tal coisa, tal outra. Então, assim, é um negócio que ele abre espaço para que outras empresas, né, com modelos de negócio diferentes, elas se integrem ali e criem algo, né, mais inovador. Então, o modelo de negócio aberto é bem interessante, que ele realmente, com colaboração, né, inovação, como a gente fala, geralmente depende de colaboração. Né? Então, se você permite maior colaboração, você consegue inovar mais e fazer coisas com mais qualidade e mais diferentes do comum. O modelo 33 é o código aberto, trabalhando em conjunto para criar uma solução gratuita. Código aberto é porque realmente ele funciona mais no mundo da TI. Então, a gente tem, por exemplo, o Linux, né, que é um sistema operacional de código aberto. Então, qualquer programador, né, que manje pode ir mexer nos códigos e criar seu próprio, né, meio que personalizar o seu sistema operacional para ele, né? Então, e daí depois vender, né? Você pode depois, não sei se vende, né? Na verdade que é gratuito, né? Mas você depois oferece um sistema operacional um pouco diferente com base naquele código aberto que disponibilizaram. Mesma coisa o Mozilla, né? O Mozilla Firefox também tem um código aberto, as pessoas podem ir lá mexer e com isso se oferece um produto gratuito que muitas pessoas estavam ali participando para criá-lo. Por que, né, fazer isso de graça? Para quem é da TI, né, eu não sou, então, na verdade, eu estou falando mais do que eu li, do que realmente o que eu sei, assim, na prática. Mas o pessoal, eles vão coletando dados, vão coletando técnicas, né, do que os outros foram fazendo, e depois você pode usar isso para outro programa, para outra coisa. Então, a empresa ela dá o código aberto ali e ela vai vendo que os outros estão fazendo, ela, opa, esse aqui fez isso aqui. Então, ela vai lá, né, aprende com o cara que fez de graça e depois oferece algum outro produto pago usando o conhecimento, né, que foi colocado ali dentro desses códigos, né? Então, assim, isso também pode funcionar até fora da TI, imagino eu, né? Por quê? Você pode oferecer lá um produto físico mesmo, que seja gratuito, explicando para a pessoa como fazer, né? A receita é essa. Né? Ensina para a pessoa a receita e depois pede para que elas
melhorem a receita e ensinem a receita de volta. Você pega e aprende com o que o pessoal mudou na receita e usa depois para produzir um produto com mais qualidade e tudo mais com base nisso. 34. Orquestrador, regendo a cadeia de valor. Então, a gente viu um modelo aqui, que é o... Gente, faz sempre... Integrador. Integrador, ele controla a cadeia de produção toda. Então, ele basicamente é o proprietário de toda a cadeia de valor. Aqui a gente está agora no orquestrador, regendo a cadeia de valor. Então, ele não tem todo o poder da cadeia, mas ele rege. Então, ele fala, você faz isso, você faz aquilo. Uma montadora de carro basicamente faz isso, né? Ela tem o projeto do carro, fala como que tem que ser feita uma peça tal, uma outra peça, né? E daí depois, né, cada player, vamos dizer assim, né, cada um, ele faz uma peça do carro e depois a montadora monta, junta, né? Então, ela está ali orquestrando todos os outros, né? Então, ela não tem o poder total das outras partes da cadeia, mas ela orquestra todo mundo, né? Então, o orquestrador ele funciona basicamente assim. Ele tenta organizar todo mundo ali na cadeia de valor. Tem orquestrador que coloca padrão mais rígido, né, igual a montadora, né? A peça tem que ser aquela, você não pode mudar a peça. Outros orquestradores, eles são mais flexíveis, né? E tentam juntar. O ideal é ser um orquestrador que consiga fazer com que a orquestra toque bem, né? 35. Pay-per-use. Per-per-use, então, é bem comum, né? Pague pelo uso. Então, a gente viu lá o preço fixo antes, né? Preço único. Então, eu pago um valor só e posso consumir o quanto eu quiser. O per pay use é o contrário, né? Então, assim, eu vou pagar pelo que eu estou usando de fato. Então, assim, usando o mesmo exemplo da internet, né? Então, se eu baixei 1 GB, eu baixei 100 GB, eu pago o mesmo tanto. E se é uma pessoa que baixa só 1 GB e fala assim, pô, eu estou sendo meio penalizado, né? Será que não tem como eu ir para uma operadora, alguma empresa que presta serviço de internet, que eu posso pagar só pelo que eu estou usando de fato? Então, dependendo do modelo de negócio que eu estou, mudar, né? Se o negócio é preço único, eu vou para pay-per-use, eu estou inovando. Se o modelo normal pay-per-use, eu vou para preço único, eu também estou inovando, né? Netflix é preço único, eu pago um valor só no mês e posso usar o que eu quiser. Talvez possa abrir um streaming e falar assim, não, aqui você paga pelo tanto de hora que você assistiu, né? Você está inovando porque agora que o modelo foi para um lado, se eu vou para o outro, eu estou sendo diferente dos demais. 36, esse aqui é bem inovador mesmo, né? E não é muitos que tentam usar, né? Pague o que quiser. Quanto isso vale para você? Isso aqui é forte, ainda mais para o marketing, né? Então, você vai lá e fala que tua empresa, ela deixa o cliente escolher quanto que aquilo vale e o cliente paga o que ele quiser. É um modelo que muitas pessoas têm medo de arriscar e falam assim, meu, e se a pessoa não pagar nada, né? Mas é um modelo que é interessante e pode trazer resultados, né? Então, a empresa pode tentar fazer isso, né? Ela oferece o produto e deixa lá, ó, paga quando você quiser. Isso vale principalmente para produto digital, né? Que muitas vezes você não tem custo variável. Então, você produzir um e-book, você pode colocar lá, fazer um teste, né? Fazer um teste e colocar lá para vender o seu e-book falando, o valor é o que você quiser pagar. E daí você vê se deu certo ou não, né? Se em um mês as pessoas quiseram pagar 1 centavo, né? Você vê, não deu certo, né? Então eu vou ter que mudar o modelo. Mas vale a pena, para mim, né? Minha visão, vale a pena tentar, né? Dependendo do negócio que você está, se você está trabalhando com um negócio com pegada social e tudo, vale a pena tentar, né? Talvez isso possa te surpreender e trazer resultados bons. Eu vi já um café, se não me engano, lá no Rio de Janeiro, que ele faz isso, né? Então, ele mostra todos os custos que a empresa tem, quanto que
mais ou menos custa o café, mas fala assim, ó, o custo que a gente tem mais ou menos é esse, para a pessoa ter uma base. E daí as pessoas vão lá e pagam o quanto querem de fato, se quer pagar acima do custo, abaixo. E pelo jeito está dando certo. Tá? Faz um tempo que eu não tenho pesquisado e vi se ainda não está funcionando. Com pandemia talvez sofreu um pouquinho, mas ele estava dando certo. Então é um modelo interessante e dá para tentar sim. Modelo 37, peer-to-peer, né? Facilitando o contato entre as partes. Basicamente é um modelo de ponte, né? Então você cria essa ponte entre duas partes diferentes, né? É o que a maioria das startups hoje em dia fazem, né? O Uber faz isso, né? Então tem um cara que oferece carona e alguém pedindo carona, né? O Uber ele faz essa ponte entre os dois. iFood é a mesma coisa, tem um restaurante oferecendo comida e uma pessoa pedindo comida. O iFood faz o intercâmbio. Airbnb, tem uma pessoa que tem quarto e outra que quer quarto. Então, o peer-to-peer é basicamente isso. É um modelo de criar pontes, tá? É um modelo, para mim, assim, é uma grande chave hoje em dia, né? O importante é pensar em criar pontes. Se você pensar em uma ponte interessante a ser feita, as coisas funcionam bem. 38. Contratação baseada em desempenho. Baseando taxas em resultados. Então, isso aqui, né, o nome já diz, né? Então, a pessoa, você faz um contrato e fala assim, ó, dependendo do resultado que eu tenho uma taxa maior, né? Eu vou ter um salário, não um salário, né? Mas eu vou receber um tanto, e se meu desempenho for menor, o pagamento é outro tanto. Né? Então, isso aqui é bem comum. Na administração pública, até a gente fala que isso tem muito a ver com o modelo gerencial, né? Então, assim, o contrato, né? O poder público pode trabalhar muito com isso, né? E já tem normativas que permitem isso, né? Então, uma pessoa vai lá, por exemplo, que eu já vi, parece que Curitiba está fazendo isso. Ela contrata uma empresa para coletar lixo reciclável. Se aumentar o número de lixo reciclável sendo coletado, ela ganha mais dinheiro, né? Porque ela está fazendo com que mais pessoas reciclem. Se diminuir o número de lixo reciclável coletado, ela recebe menos. Então, a empresa não só coleta lixo reciclável, mas o lixo comum. Então, o ideal é assim, ó, se ela coletar menos do comum e mais do reciclável, ela ganha mais, ela ganha bônus por isso, né? Se for o contrário, ela vai ganhando menos. Então, é uma ideia interessante também. E também é inovadora, né? Porque muitas vezes a gente realmente contrata com preço fixo sem pensar em atrelar resultado a isso. Modelo 39, lâmina de barbear. Na verdade, o nome do modelo seria melhor se fosse isca e anzol, né? Era melhor trocar, né? O modelo isca e anzol é justamente essa ideia assim, você vai lá, joga, né, uma isca e pega a pessoa, né? E pega o cliente. Então, assim, a isca ela pode ser de graça ou muito barata. E depois que a pessoa tem aquilo, daí ela começa a ter mais custo depois. Ela funciona para várias coisas, né? Então, assim, você compra o produto básico mais barato, como a lâmina de barbear, né? Você compra a haste lá, a haste mais cara, mas se duvidar, você paga menos por ela. Mas depois, para comprar a Gillette, né? Para comprar a lâmina, é mais caro. Então, você meio que ficou preso à marca, vamos dizer assim, por causa que você já tem a base, né? Isso funciona para outras coisas, impressora, né? Então você compra a impressora barata, mas depois o toner, a tinta é mais caro, né? Então você foi pego ali, né? Te fizeram uma isca, você comprou uma impressora barata e depois tem um custo mais alto para ficar repondo. É basicamente essa a ideia, tá? Então você oferece o produto básico mais barato e depois faz com que os custos mais variáveis, os custos que acontecem mais vezes, a pessoa vai gastando mais com isso. Modelo 40, alugue em vez de comprar. Pague pelo direito temporário de usar, né? Isso aqui é bem parecido, né? Eu vi assim, na minha visão, né? O modelo de licenciamento e alugue em vez de comprar é bem parecido, né?
para não dizer que é a mesma coisa. A diferença é que o licenciamento está ligado à propriedade intelectual e aluga, em vez de comprar, é mais genérico, né? Então, de vez de eu comprar um carro, eu posso alugar um carro, né? Hoje em dia, eu já tentei fazer esse cálculo, não vale a pena, né? Mas você pode, por exemplo, alugar até o serviço, né? Muita gente já tem feito isso, né? Aluga lá, tipo, vamos dizer, aluga, né? Você paga ali pelo serviço do Uber por um tempo para ir para tal trajeto e tal, de vez de comprar um carro mesmo, né? Então, é um modelo bem interessante. O próprio modelo das máquinas, da disponibilidade garantida, também tem a ver com aluguel, né? Então, de vez de eu comprar uma impressora, eu posso alugar a impressora junto, né? Daí eu estou juntando dois modelos. Eu podia só alugar a impressora e mesmo assim, se ela quebrasse, eu ter o trabalho de ir consertar e tal. Mas aí eu posso atrelar com a disponibilidade garantida e assim, opa, quebrou, tá alugado, mas com disponibilidade garantida. Então você tem que resolver isso para mim, porque eu preciso ter isso sempre disponível. O aluguel, em vez de comprar, pode servir para várias outras coisas, né? Talvez assim, eu preciso de um notebook durante a pandemia. Eu não preciso comprar um notebook todo, né? Acabou a pandemia, eu não vou precisar mais de um notebook, por exemplo, tá? Então, uma empresa podia pensar assim, opa, eu vou alugar notebook só para o período de pandemia. Quando acabar, né, a pessoa vai lá, paga por mês para alugar o notebook, e depois que acabar a pandemia, eu tenho esse notebook de novo, e daí depois eu posso vender ele como usado, ou continuar alugando para outras pessoas, né? Quem sabe? Mas trabalhar com esse modelo. Porque muitas pessoas talvez não vão ter interesse de usar isso depois, mas só naquele período que ela precisa. Modelo 41, divisão da receita, benefício mútuo com simbiose. Então, divisão da receita, as empresas elas vão trabalhar em conjunto ali em simbiose e depois cada uma vai recebendo uma parte disso, né? Então, existe no marketing digital, por exemplo, existe o cara que produz conteúdo, que é especialista, e talvez tenha o lançador, o cara que faz o marketing dele. Os dois podem trabalhar em conjunto e definir lá, depois da receita que a gente tiver, 70 vai para um, 30% para o outro, 50 para um, 50 para o outro. É um modelo bem comum, né? A sociedade geralmente ela funciona basicamente assim, né? Então, essa ideia das empresas elas se juntarem para fazer algo acontecer e depois a receita ser dividida com base em que cada um fez, em base do que estava combinado e tudo mais. Modelo 42, engenharia reversa, aprendendo com os concorrentes. Esse aqui é um modelo que a China usa muito bem, né? Basicamente o modelo da pirataria, né? Então você aprende como que o teu concorrente fez, vai lá, opa, como que ele fez isso, né? Vai fazendo engenharia reversa, vai desmontando, entendendo as peças como que foi feito, né? Eu falo peça, mas serve para serviço e tudo mais, né? Você vai entendendo como que aquilo foi produzido. E depois você copia, né? Faz algo parecido. É o modelo da engenharia reversa. E o 43 é da inovação reversa. Por que inovação reversa? Né? Aprendendo com soluções apenas boas o suficiente. A inovação normal, geralmente, ela acontece em países com maior poder aquisitivo, né? Os países do norte, ali, os países desenvolvidos, e com as pessoas que têm muito dinheiro. Né? Então, é a galera que pode pagar por inovação, né, que começa a ter ela primeiro. Inovação reversa é o contrário. Então, você vai nos países pobres, em pessoas que têm pouco dinheiro, e tenta inovar lá. Tenta criar produtos e serviços para essa população. E depois disso, você vai melhorando para oferecer um produto com maior qualidade para quem tem mais poder aquisitivo. Né? Inovação reversa nesse sentido. Modelo 44, Robin Hood. Tirar dos ricos e dar aos pobres. Então, é um modelo das organizações que elas tentam criar isso, né? Tentam, tipo, dar uma compensada, né? O rico paga mais, o pobre paga menos. Eu vi alguns cafés bem interessantes que as pessoas podiam, por exemplo, pagar o seu café e falar assim, eu quero pagar um café a mais para um morador de rua. O morador de rua ia lá no café e via se tinha algum café disponível, né? Algum café já pago para ele tomar.
de certa forma, é um modelo Robin Hood, né? Não quer dizer exatamente roubar. Geralmente, o cliente, ele realmente ele paga para que o outro utilize. Num livro que eu estou lendo, o Originais, eles falam de uma empresa, Warby Parker, se eu não me engano, que ela vende óculos. Ela vende óculos muito abaixo do normal e ainda assim, eles têm um modelo que eles falam assim, a gente vende cada óculos que você compra, a gente manda um óculos para pessoas necessitadas de países em desenvolvimento. Então, eles escolhem alguns países que são pessoas necessitadas e daí faz isso. Então, de certa forma, você está pagando seu óculos e de mais alguém. Então, o modelo Robin Hood é interessante porque ele tem essa pegada social mais forte. Né? Se a tua marca, a tua empresa, ela quer trazer essa pegada social, é um modelo que pode ser interessante. Né? As pessoas podem entender assim, pô, legal, né? Ela nem percebe, às vezes ela nem percebe, ela vê assim, nossa, a empresa ela tá ajudando os mais pobres, mas ela tá ajudando porque é o dinheiro, né? Mas vai funcionando assim. A pessoa que tem mais condições paga um pouco a mais e depois as pessoas que têm menos condições pagam um pouco a menos. Modelo 45, estamos chegando ao final de 55, né? Modelo 45, autoatendimento. Esse é bem comum também, a gente já conhece bastante, né? Colocando o cliente para trabalhar. Self-service, né? Então a pessoa vai lá e serve sua comida, né? Nos Estados Unidos tem muito autoatendimento de combustível, né? Então você chega no posto de combustível, você coloca o combustível no teu carro. Autoatendimento é basicamente isso. O caixa eletrônico do banco é isso, né? Você vai lá no terminal de autoatendimento e faz as operações por você mesmo. Você não precisa ter os outros fazendo, né? É basicamente aquela coisa, faça por você mesmo, né? Até a filosofia que está ficando comum, né? Modelo 46, loja na loja, pegando carona. Então, assim, você pode ter já teu comércio, alguma coisa assim, e pensa, pô, mas eu podia complementar meu comércio. Né? Eu acho bem interessante, às vezes, sim, né? Você vai no estacionamento, deixa seu carro lá estacionado, daí você vai pegar teu carro de volta, daí você vê lá que o cara vende, tipo, salgado, vende doce, né? Então, ele aproveita, além do estacionamento, ele vende alguma coisa, né? Você vai num cabeleireiro, né, o barbeiro, daí ele vende alguma outra coisa, né? Eu já vi alguns alunos meus tendo uma ideia dessa, né? Então, tipo, de colocar uma loja dentro das barbearias, né? Então, produtos, né, ligados ao mundo masculino e tal. Então, você aproveita já que já tem o comércio lá e coloca uma loja dentro dela, né? É um modelo interessante que realmente dá para pegar carona já do fluxo de pessoas que tem lá dentro. Modelo 47, provedor de soluções, encontrando tudo que você precisa em um só lugar. Esse é um modelo bem interessante também, né? Então, assim, às vezes a gente tem que ir num lugar, ir no outro, e, né, para resolver um problema. Um exemplo. Tem lugar, tem mecânico que você vai, né, que ele te fala o problema do carro, daí você tem que ir numa loja de autopeça para comprar a peça, levar para o mecânico para ele consertar. Tem outros que provê a solução toda, né? Então, ele conserta, ele compra a peça para você e tudo mais, né? E isso pode servir para muitas outras coisas, né? A gente não percebe que muitas vezes, para a gente ter uma solução, a gente tem que buscar muitos caminhos diferentes, né? Então, assim, eu vou fazer uma faculdade, eu tenho que fazer a faculdade lá, mas os cursos de complementação tem que fazer em outro lugar. Procurar emprego, eu tenho que ir numa empresa que faz recrutamento e seleção, né? Por que eu não dou a solução completa, né? Ó, aqui a gente tem a solução completa para você aprender, treinar, conseguir emprego e tudo mais, né? As faculdades, elas têm um pouco disso porque muitas vezes as vagas de estágio chegam lá, né? Mas o provedor de soluções é isso, entrega tudo. Curso de marketing digital, tem muita gente que reclama, por exemplo, que o curso só ensina, mas ele não tem todas as soluções, né? Ele podia ensinar como fazer um e-book, como colocar o curso, né, para dentro, na internet mesmo, né?
ou além de só falar como, né, ele oferecer tudo isso. Ó, gente, a gente tem aqui um profissional que monta e-book para você, se você quiser. A gente tem o nosso próprio suporte para vender curso, né? Então, assim, as pessoas, quanto mais solução você dá para ela, melhor. Pense em um provedor de solução de saúde, né? De vez de você ter que ir no médico, no nutricionista, no psicólogo, né? Imagina uma empresa que ela provê a solução completa de saúde para você. É inovador e bem diferente, né? E bem útil. 48. Assinatura. Adquirindo ingressos para toda uma temporada. Também tem muito a ver com aluguel, né? Então, você assina o produto por um determinado tempo, né? Você vai ter aquela assinatura para usar como aqui fala, né? Por uma temporada, e depois que acabou sua assinatura, acabou, né? Daí você tem que renovar a assinatura. Então, é basicamente um aluguel também de serviço, principalmente, né? Não tem muito o que falar além disso. 49. Supermercado. Não é que não tem mais o que falar, né? Aqui a gente não resumou. 49. Supermercado. Grande variedade, preços baixos, sob o mesmo teto. O supermercado não é só para o supermercado, mas é esse modelo de você tentar trazer uma variedade maior de produtos, né? Para que as pessoas não tenham que ir num lugar, depois ir para o outro. É que o supermercado faz isso bem, né? Então, assim, antes as pessoas tinham que ir num sacolão comprar verdura, legume, tinha que ir no açougue comprar carne, tinha que ir numa padaria comprar pão. O supermercado junta tudo, né? E tinha que ir na mercearia para comprar farinha, enlatado e tudo mais. O supermercado junta tudo isso e oferece, de certa forma, uma solução completa também, né? Então, assim, tudo que eu preciso para minha casa, né? Para me manter, eu encontro lá no supermercado, né? Você pode criar supermercado de outras coisas, né? Opa, agora não está vindo muita ideia, né? Mas a ideia do supermercado é essa, né? Você juntar uma variedade boa de produtos no mesmo lugar, de vez a pessoa ter que ir procurar muitas coisas diferentes e tal. Né? 50. Vise os pobres, clientes na base da pirâmide de renda. Então, é basicamente um modelo que foca mais na população que tem menos renda. Um exemplo muito legal do Brasil é a Casa Bahia, né? A Casa Bahia é um modelo que foca nos pobres, né? Então, eles perceberam que, assim, as pessoas que têm uma renda menor, elas não têm muito dinheiro para gastar no mês. Então, ela prefere até pagar um valor mais alto no final, mas ter condições de pagar R$ 50 por mês para ter um eletrodoméstico novo. Então, a Casa Bahia faz isso. Ela coloca lá várias prestações, né? Divide muito, parcela um monte, mas ela deixa a parcela do tamanho que cabe no bolso daquela população. Né? Então, o modelo de vida dos pobres é esse. O que eu vou fazer para conseguir atingir essa população que tem menos renda? Quais são as dificuldades que essa população tem? O que eu posso fazer para que elas tenham acesso a esse serviço? Modelo 51, Crash to Cash. Basicamente, um modelo bem sustentável, né? Então, transformando refúgio velho em dinheiro novo. Então, o que era lixo antes, né? Eu transformo em dinheiro, né? Eu reciclo, eu reutilizo e tudo mais, né? Em Cambé, a gente tem um exemplo legal que é da Boomera, né? Eu acho até o nome legal, né? Que a Boomera é bem de boomerang, né? Então, eles vão lá e reciclam muitas coisas diferentes, né? Eu ouvi dizer que eles reciclam até fralda usada. Eu não sei como que os caras fazem isso, mas os caras reciclam fralda usada, né? Então, é basicamente isso. Você pega produtos que iam para o lixo e dão uma cara nova. Eu imagino que a fralda usada eles tiram as partes que não, não são sujas, né? Não imagino direito. Ou eles conseguem fazer um processo de limpeza, né? Mas é essa a ideia, né? O Trash to Cash é pegar o que ia para o lixo antes e reciclar, reutilizar ou qualquer outro R, né? Essa ideia aí. Modelo 52, mercado bilateral, atraindo efeitos de redes indiretas. Na verdade, hoje em dia, assim, muitas empresas, né, utilizam o mercado bilateral. É importante pensar isso, né? Às vezes você não tem só um tipo de cliente, você tem dois ou mais. As redes sociais mesmo têm. Vamos pegar o YouTube, né? Como a gente estava falando. O YouTube tem dois mercados, né? Tem dois clientes. Existem as pessoas que assistem
é um cliente, é um mercado. Existem as pessoas que produzem conteúdo, é outro cliente, é outro mercado. Então, ela está trabalhando com os dois. O Google é a mesma coisa, tem um cliente que é quem pesquisa e tem outro cliente que é quem paga, né, para deixar anúncio, para que o seu site venha primeiro e tudo mais. Facebook é a mesma coisa, pessoas que consomem conteúdo e dão dados, né, de graça, e tem outras pessoas que pagam para anunciar. Então, o mercado bilateral tem muito disso, né? Quantos mercados, quantos clientes diferentes eu tenho, né? Eu posso ter muito mais de um só cliente, um único mercado envolvido. 53, luxo supremo, né? Então, a gente viu lá o modelo anterior, que é o sem luxo, e aqui é o luxo supremo, né? Que mais que eu coloco, né? Que eu faço para deixar mais luxuoso ainda? Quem tem muito dinheiro, ele paga, né? Às vezes você coloca uma coisinha a mais, né? O custo nem foi tão alto, mas aquele luxo a mais que você colocou já dá um dinheiro muito acima, né? Então, é um modelo focado para mercados realmente muito maior poder aquisitivo, mas esse luxo supremo ele traz mais retorno para a empresa. Modelo 54, nosso penúltimo, design pelo usuário, também chamado de modelo. Hoje em dia a gente fala muito da cocriação, né? Então é um modelo de cocriação. O usuário ele ajuda a criar o produto, a desenvolver o produto junto com a empresa, né? Então o cliente como empreendedor inventivo, né? O cliente vai pensando e vai desenvolvendo, vai tendo ideias do que fazer para melhorar o produto, né? Então essa é uma ideia muito interessante também, né? Você pega e chama o cliente para desenvolver, para pensar em produto junto com a empresa. Cocriação pura, né? E nosso último modelo, white label, estratégia de marca própria. O que é o white label? White label, basicamente assim, né? White de branco, né? Label. Então, assim, é uma empresa sem marca. Você faz o seu produto sem marca e depois vende seu produto para outras marcas já fortes, né? Então, assim, um exemplo bem comum, tem uma empresa lá de eletrônicos, se eu não me engano, da China, Índia, não lembro de qual país agora, mas ela produz eletrônico para Apple, para Samsung, para Acer, né? Para tudo que é empresa diferente, né? Mas, assim, ninguém nem sabe o nome da marca dela, né? Mas ela, assim, meio que faz um produto sem marca e depois a Apple vai lá e fala, né? Carregador da Apple, carregador da Samsung. A empresa, a cliente, né? Ela paga o produto e paga ali, né? Para pôr a marca dela. Então, é basicamente isso. Nos supermercados também, né? O produtor rural, muitas vezes, ele produz o alimento, né? Alimento não tem marca. Daí o mercado vem, compra os alimentos dos produtores rurais e coloca sua marca, né? Então, agora, esse aqui é um produto do mercado X, né? Do mercado Y. Tem a marca própria por causa disso, né? O mercado vai e começa a colocar a marca própria daquele mercado. E o produtor, ele faz o produto sem marca. Então, é mais ou menos assim que funciona esse modelo. Legal, gente, a gente viu todos os nossos modelos de negócio, então, que o livro traz, de uma forma bem rápida, bem resumida, para não cansar, né? 55, se for explicar muito, vai cansar, né? Muita coisa. A referência, então, é esse, né? O navegador de modelos de negócio, do Gassman, Frankenberger e Fink. Gente, muito obrigado a todos que estiveram aqui e prestar atenção e quiser aprender um pouco mais do modelo de negócio, e a gente volta logo mais. Obrigado a todos.